Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a glória do nome do Senhor, para mais uma meditação da nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais. Então nós estamos aí com a nossa revista, Os Ataques contra a Igreja de Cristo, e nós estamos indo para a nossa quarta lição, a sutileza da normalização do divórcio, tá? Quero dizer para os irmãos que nós temos um grupo de ensino bíblico de escola bíblica dominical. Caso você queira fazer parte, esteja à disposição, esteja à vontade para poder participar. É só mandar lá uma mensagem para a gente no WhatsApp e participar conosco, amém? Então hoje a nossa leitura diária está em Mateus, capítulo 19, versículos 4 ao 6. Então, é um trecho que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O título da nossa leitura bíblica é A Indissolubilidade do Casamento. Meus amados irmãos, nós temos que estar conscientes, plenamente conscientes acerca disso. Falo isso principalmente para aqueles que pretendem se casar. Falo isso principalmente para aqueles que estão casados na presença do Senhor, independentemente do que aconteceu no passado, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas convida todos os homens a se arrepender. Se nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, se nós estamos na presença de Deus, precisamos entender esse ensinamento de Jesus acerca do casamento, do divórcio, que é fundamental. Eu sempre digo para a minha esposa, com quem já estou casado há quase 22 anos, que nós devemos a cada dia fechar todas as brechas que porventura o inimigo possa encontrar para manter o nosso casamento na presença do Senhor. Então é isso que nós precisamos entender, O divórcio, o assunto sobre o divórcio, ele é muito extenso, sim, ele é muito pouco denso, sim. Precisa-se de uma pesquisa minuciosa, sim, mas mediante a leitura de hoje, falando da indissolubilidade do casamento, nós temos que entender que, a princípio, como o próprio Jesus disse aqui, o casamento é até que a morte nos separe. São esses os votos que nós fazemos lá para o nosso cônjuge no momento da união, Vou ser fiel a ti, vou te honrar, vou te respeitar na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Então nós devemos ser fiéis aos nossos votos. Não somente o que fizemos na presença do cônjuge ou na presença das testemunhas. Mas lá em Malaquias capítulo 2, versículo 14, diz que o próprio Deus, ele é testemunha, do que os cônjuges testemunharam um para o outro, do que os cônjuges falaram para o outro lá. Então isso é muito importante nós compreendermos a questão da indissolubilidade do casamento, tá? Então, a palavra-chave hoje, a nossa palavra-chave hoje dessa lição é divórcio, tá? Muitas pessoas confundem, por exemplo, divórcio com repúdio. Há uma diferença. Isso é muito importante para nós compreendermos os textos de Marcos 10, de Mateus 19, tá? Depois, com mais tempo, nós vamos discutir mais sobre isso. Divórcio é quando se tem a carta. Repúdio é quando se libera quando não tem carta, tá? Então, automaticamente, pela lei, essas pessoas continuam ligadas uma à outra pelos laços matrimoniais. Lembrando sempre que o que Jesus ensinou é que não pode se separar por qualquer motivo. Existem alguns motivos bíblicos que podem levar à dissolução de um casamento, como o próprio Jesus falou em Mateus 19, a prostituição, que é a imoralidade sexual, ou seja, as relações sexuais fora do casamento. E também Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 7 acerca do abandono, porque casamento foi feito para viver unido, não? Então o abandono
é uma forma de quebrar a aliança do casamento, tendo em vista que é para se viver juntos. Tá? Então, assim, é muito maravilhoso. Eu creio que nós vamos aprender bastante aqui nessa lição. Hoje nós vamos considerar apenas a introdução, que diz assim: o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir aos cônjuges contrair um novo casamento ou não. Tá? Isso vai depender de cada cultura. A lição de hoje, ou seja, a lição de número 4, né, fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre o assunto e também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, ou seja, a nossa declaração de fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Então, o autor já quer deixar bem claro aqui que esse tema, né, ele vai ser tratado à luz, primeiramente, da palavra de Deus, claro, e também à luz da nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, tá? Que serve também como normativa, que serve também como orientação para os mais variados assuntos. Lembrando que a nossa confissão de fé, ela é composta por 16 pontos cruciais da nossa fé, e um desses pontos trata sobre a família, tá? Incluindo essas questões relacionadas a casamento, divórcio, novo casamento. Então é muito importante nós estarmos atentos ao que a lição vai nos ensinar. Amém? Deus abençoe rico e poderosamente com o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe.